Muito boa noite a todos. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez nessa cidade e rever alguns amigos, alguns irmãos. Muito contente de voltar aqui. Agradeço por essa oportunidade tão rica de poder passar esses dias aqui compartilhando daquilo que a gente tem aprendido da Palavra de Deus e, sobretudo, para ouvir, não é, o Dr. Gerald Bray, que tem sido uma bênção já no nosso país, abençoando nosso país com os seus livros. E então, motivo de muita alegria estar aqui hoje com vocês. E eu, antes de passar a palavra para ele e orar por ele, para que a gente tenha esse tempo com ele hoje, eu queria falar de alguns livros. Eu acho que todos esses daqui são daquela classe, sabe? Livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. E eu queria começar com o primeiro livro, do Roland Bainton. Esse livro eu diria assim, é uma referência desde aí da década de 70, 80, talvez. Mas tem sido um livro sempre referendado, sempre estudado. É uma boa biografia de Lutero, com uma linguagem muito bacana. Os tradutores fizeram um trabalho maravilhoso nesse livro, em termos de fluência, em termos de beleza. Então, se você procura uma biografia de Lutero, não é? E que tenha informações das mais diversas possíveis, não é? E com um tom também devocional e voltado para a igreja, eu queria indicar esse livro do Roland Bainton, né? Cativo a Palavra, a Vida de Martinho Lutero. O segundo livro que eu tenho para indicar também tem a ver com Lutero. Esse foi escrito por um presbiteriano, Dennis Young, com prefácio do Timothy George. Lutero como conselheiro espiritual, a interface entre a teologia e a piedade nos escritos devocionais de Lutero. Tem um capítulo aqui que eu acho que já vale a pena a leitura do livro todo. É uma das exposições, eu acho que em português, que a gente tem em português, mais ricas sobre um conceito muito importante que Lutero desenvolveu, um conceito em alemão que se diz Anfechtung, que a gente traduz para o português por tentação, provação, desespero. É muito difícil traduzir essa palavra. Então ele escreveu esse capítulo para explicar isso, de uma maneira muito bacana, que envolve uma percepção da vida cristã e diante das lutas que a gente enfrenta, não é, de uma maneira teológica, saudável e com uma pesquisa bibliográfica muito bem feita. Então, principalmente se você trabalha com aconselhamento na igreja, é um livro para você ler ontem. Vale muito a pena a leitura deste livro, do Dennis Young, Lutero como conselheiro espiritual. Nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, como todos vocês sabem, e a gente tem aqui mais 2 livros importantes sobre essa temática da Reforma Protestante. Os 2 livros falam sobre o mesmo tópico, mas são abordagens diferentes. O primeiro livro que eu quero indicar é do meu amigo Franklin Ferreira, diretor lá do seminário Martin Butzer e também autor da Teologia Sistemática junto com Alan Might e outros inúmeros livros, não é, publicados aí no nosso contexto brasileiro. Ele escreveu Pilares da Fé, Atualidade da Mensagem da Reforma, que é um estudo, eu diria assim, primoroso sobre os 5 solas da Reforma Protestante, mas numa linguagem muito boa, com uma pesquisa muito bem feita. Boa parte das pessoas lá da nossa igreja que trabalham com ensino, não é, tem usado esse livro nesse mês que foi o mês da Reforma e tem sido uma bênção para eles. Eu só tenho escutado, não é, elogios de todos os que estão envolvidos com o ensino na igreja, seja para adolescentes, seja para crianças, pela linguagem, pela clareza. Então, se você quer entender, não é, o que está por detrás dessas 5 doutrinas importantes da Reforma Protestante, nunca leu nada sobre esse tema, eu queria indicar com bastante ênfase a leitura do Franklin Ferreira. Agora, se você já leu os Pilares da Fé do Franklin, já tem um certo conhecimento
das 5 solas e quer um texto mais provocativo, eu indicaria para você, com muita ênfase, o livro do Kevin Van Hooser, A Autoridade Bíblica Pós-Reforma, um belíssimo livro que ele escreveu recentemente. Jonas, eu nunca li sobre as 5 solas, mas eu fiquei em dúvida se eu levo entre esse ou aquele, porque eu sou seminarista, você sabe, seminarista não é? Não tem muito dinheiro no bolso, né? Ó, tá vendo como é verdade isso? Mas eu tenho que escolher entre um e outro. Você pode fechar o olho e escolher, qualquer um dos dois vai ser bom. Tanto do Van Hooser como do Franklin foram trabalhos muito bem feitos e bem escritos. Mas eu quero dar ênfase principalmente para o aspecto provocativo do Van Hooser nessa obra, em que ele propõe responder uma pergunta muito séria, muito importante, não é? Que é a grande pergunta que se faz aos protestantes, não é? O protestantismo, com a doutrina do livre exame das Escrituras, complicou ou facilitou a nossa vida? Porque a gente tem tantas interpretações, tem tantas comunidades interpretativas da Bíblia. Como a gente resolve o problema da unidade da fé, sendo que cada um parece interpretar a Bíblia do seu próprio jeito, a sua própria maneira? É esse o problema que ele vai tratar aqui, só que resgatando as doutrinas das 5 solas. Então, se você está envolvido com apologética, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, é um livraço, vale muito a pena a leitura desse livro. Para encerrar, 2 livros que não têm necessariamente nenhuma relação com a Reforma Protestante ou com a celebração dos 500 anos da Reforma, mas são bons livros, principalmente voltados para a leitura bíblica. São instrumentos para uma leitura mais aprofundada das Escrituras. O primeiro deles é O Drama das Escrituras, do Bartholomew e do Michael Gorin, que já esteve aqui no Brasil algumas vezes, e a Vida Nova tem publicado algumas obras dele. Esse livro aqui é muito bacana, é um livro de teologia bíblica, é um livro que tenta apresentar uma imagem panorâmica do texto bíblico em termos de história da redenção e como essa história ela se desenvolve ao longo de todo o drama da Escritura e as implicações éticas que esse drama traz para a vida como um todo. Então, é um livro que vai tratar de nos inserir nesse drama, mostrando que a história da salvação não começa com a sua conversão, né? Tem alguns irmãos que acham que a história da teologia começa no dia em que ele se converteu. E não, na verdade a gente descobre na conversão, né? Seja você convertido, se você foi convertido ou se você se converteu, não importa aí as tradições, o fato é que a história da teologia, e em especial a história da salvação, ela já vem correndo. Você está nessa história, não é? Como alguém que pegou o bonde literalmente andando, não é? O bonde não começou a andar quando você, não é, teve a experiência da sua conversão. O bonde já vem andando ao longo de toda a história aí da humanidade, né? E você está dentro dessa história. Esse livro tenta trabalhar exatamente como os cristãos se descobrem, não na história do seu contexto social, político, histórico, não é? Mas na história de Deus, no drama de Deus. E por último, o comentário histórico-cultural da Bíblia, do Craig Keener. Ele vai comentando versículo por versículo cada um dos livros do Novo Testamento. É um material super proveitoso para aqueles que se interessam por contexto histórico, por contexto cultural, que vai dar para você elementos importantes para a interpretação do texto bíblico. Uma exegese do texto bíblico vai contemplar vários instrumentos, desde análise gramatical, análise, não é, de estrutura de texto, de intenção autoral, e vai também mergulhar no contexto cultural, vai buscar no contexto cultural trazer aquelas informações que podem fazer diferença na compreensão de um determinado texto, de uma passagem. Então, está aí o livro Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, do Craig Keener, edição ampliada, publicada recentemente por Edições Vida Nova. Feitas essas considerações, eu quero apresentar a vocês o Dr. Gerald Bray. Ele é canadense, doutor em literatura,
pela Universidade de Paris, Sorbonne. Ele atualmente ensina em Cambridge e também em alguns contextos norte-americanos. Tem produzido uma vasta literatura que vai desde a hermenêutica, a exegese, estudos bíblicos, a teologia histórica, ou seja, é uma mente super privilegiada. Nós temos um privilégio de ouvi-lo hoje e com muita alegria eu queria convidar o Dr. Gerald Bray para estar aqui conosco nessa tribuna. Nós vamos orar por ele e pedir para que Deus o abençoe nessa hora. Amém? Dr. Gerald Bray. Seja muito bem-vindo a Recife. Vamos orar por ele, meus irmãos, para que a gente tenha um momento abençoado. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor trouxe Dr. Bray aqui em nosso contexto brasileiro para nos abençoar com o ensino. Que o Senhor o use, que o Senhor o abençoe, que tudo aquilo que Ele preparou hoje possa vir de encontro com o nosso coração, abençoar nossa mente e fazer com que a gente compreenda melhor as verdades do Evangelho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Jonas, pela introdução. Os colegas da Casa Editora Vida Nova me perguntaram a apresentar os meus livros para vocês. Não sei exatamente porquê, porque não posso dizer nada sobre o autor. O autor não é muito fiável, mas os livros são bons, penso. Por que escrever um livro? Os meus alunos perguntam muitas vezes isso. A minha resposta típica é de dizer que escrevo livros porque sim, escrevo livros porque a minha vida é tão aborrecida que não tenho outras coisas a fazer, mas isso não é a verdade. Isso não é a verdade. A verdade é que escrevi esses livros porque tem uma necessidade no ensino, no ensinamento da igreja. Escrevi para a igreja, para vocês, e não para mim, para a glória do autor, não. O primeiro livro é Quem é Jesus? Há muitos anos me perguntaram de escrever uma série de artigos num jornal explicando os eventos da vida de Jesus. Naturalmente, quando lemos os Evangelhos, compreendemos a vida de Jesus, a história da sua vida, mas o significado disso não é sempre claro. O nascimento, a transfiguração, a crucifixão, naturalmente, ressurreição, a ascensão, tudo isso tem uma razão e uma mensagem teológica, espiritual para nós hoje. Este pequeno livro explica tudo isso para vocês. É um livro de devoção pessoal, por isso penso que é muito útil para todos, não somente para quem lê teologia, mas para nós todos na vida da igreja. Segundo livro, Teu é o Reino. Este livro é o resultado de um convite a apresentar uma série de palestras na Austrália.
me convidaram e me disseram o que queremos é uma série de palestras baseadas sobre a Bíblia, palestras bíblicas, teológicas e aplicadas. E a minha resposta, a primeira resposta era, nada mais? Bíblia, teologia, aplicação. E pensei, como fazê-lo? O que fazer? E decidi que a oração do Senhor no Novo Testamento é um texto central na vida da igreja. Todos sabemos, todos podemos repetir a oração do Senhor. Isso que sabemos. Mas o sentido disso, porque a oração do Senhor é uma resposta de Jesus a seus discípulos que perguntavam como orar, como falar com Deus, o que devemos fazer quando falamos com Deus, como fazê-lo. E Jesus, naturalmente, aproveitava da situação para explicar, para desenvolver a sua teologia da oração e da relação, porque a oração é uma relação pessoal com Deus. Nós todos devemos fazer atenção a isso, porque um cristão é um homem que tem uma relação pessoal com Ele, com Deus, com Jesus. Se não tem relação com Jesus, não é cristão. Isso é simples. E a oração do Senhor, naturalmente, é fundamental a nossa relação com Ele. Por isso, escrevi este pequeno livro para explicar, para desenvolver esse tema para todos. Terceiro livro é sobre a igreja. Escrevi este livro sobre a igreja porque todos sabemos que existe uma igreja, mas como definir, como explicar a outras pessoas que é exatamente a igreja? Porque todos sabem, a igreja sim é um edifício, é uma organização, é uma congregação, mas que é o significado disso? Comecei neste livro com o ensino de Jesus sobre a igreja. A igreja é o seu corpo, a igreja é o instrumento de evangelização, de missão. A igreja é a comunidade de crentes até agora. Explico neste livro não somente o desenvolvimento da igreja depois do tempo de Jesus, dos apóstolos, até hoje, mas explico também as diferenças, as divisões, porque superficialmente temos muitas igrejas diferentes, mas somos membros de uma só igreja. O corpo do Cristo é um. Apesar das diferenças que existem entre nós, tem batistas, tem metodistas, tem luteranos, presbiterianos e outros, mas essas diferenças, importantes sim, mas finalmente não o fundamento da identidade da igreja. Por isso
escrevi esse livro para explicar esta situação e para dar aos crentes de toda a confissão, não é somente destinado aos presbiterianos, aos batistas, aos outros, não, a todos, a explicação do verdadeiro significado da igreja, que é exatamente a igreja. E, finalmente, esta história de interpretação bíblica, este livro é a fruta de muitos anos de ensinamento numa faculdade de teologia. Eu, pessoalmente, criei, devo dizer, o programa, a aula sobre esse tema, porque há 30 anos, 30, sim, 40, não, 30, não, tal velho, mas há 30 anos não havia um texto, um livro sobre esse tema, a história da interpretação da Bíblia. Todos tinham naturalmente a Bíblia, mas a interpretação e como ler a Bíblia não. Ensinava na faculdade, era um pouco difícil porque um texto, um livro de referência não existia. Um dia falava com um colega na faculdade sobre isso, que podemos fazer, porque não existe um livro. Ele respondeu com a citação bíblica: "Tu és o homem, deves fazê-lo." Se não existe, alguém deve escrever, tu fazes isso. Por isso, escrevi esse livro, que é uma introdução. É uma introdução destinada aos alunos, aos estudantes do seminário. Por isso, devo dizer que é uma introdução concebida, se posso dizê-lo, de maneira muito simples. Introdução quer dizer início. E não é um livro muito, muito complicado, que ninguém, com exceção de 2 ou 3 pessoas loucas que fazem doutorados, não, isso é para todos de compreender. Vocês podem ler este livro sem dificuldade, sem problema. Introdução à história, que dá soluções aos mistérios da interpretação da Santa Escritura. Por isso, é um livro para todos, não somente para os alunos. Para os alunos, sim, mas para todos na igreja. Bom, passamos à palestra. A obra do Espírito Santo na teologia da Reforma. Quando discutem as implicações doutrinárias da Reforma, os teólogos se concentram nos meios da graça, nos sacramentos e na doutrina da Igreja. Se chegam a tocar na doutrina de Deus, em geral é só para dizer que ela permaneceu basicamente inalterada na teologia reformada. Em certo sentido, claro que tem razão, que os reformadores não mudaram a teologia básica de Deus. Os reformadores aceitaram os credos da igreja primitiva do jeito que estavam. Em várias igrejas, eles foram incorporados à adoração pública. Os comentários a respeito deles não falavam nada
que não pudesse ser dito por qualquer comentarista pré-reforma, e chegaram a ser considerados prova de que a doutrina básica das igrejas protestantes era plenamente católica e ortodoxa. Católica no sentido de universal, ortodoxa no sentido de correta. Definida a heresia segundo os termos da igreja primitiva, os protestantes não podiam ser acusados dela, de heresia. Todavia, embora não houvesse dúvida quanto à veracidade disso, em outro nível ocorreu uma mudança profunda no modo pelo qual a teologia tradicional da Igreja foi apropriada pelo pensamento protestante. A natureza da mudança pode ser condensada nas expressões, vou dar-lhes duas expressões, a obra de Cristo é a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Ambos os assuntos tinham sido discutidos com frequência nos 15 séculos da existência da Igreja. Mas antes da Reforma, ninguém escreveria um livro intitulado A Obra de Cristo. Um livro com esse título não existia antes da Reforma. Quem chegou mais perto disso foi um homem, um bispo, Anselmo de Cantuária, no século XI. Mas quando o fez, ele deu a seu livro o título Cur Deus Homo, ou em português, Por que Deus Homem, localizando sua discussão sobre a expiação de Cristo com grande firmeza no contexto da encarnação, do nascimento de Jesus, da encarnação, que é o fundamento da expiação. A tese dele, de Anselmo, era de que Cristo pagara na cruz o preço pelos pecados do mundo inteiro, passados, presentes e futuros, todos os pecados. Pagou Jesus sobre a cruz por todos os pecados do mundo inteiro. Essa herança subira ao céu com ele, e era agora dispensada conforme necessário àqueles que buscavam a graça de Deus pela mediação da Igreja. Sempre que os crentes buscavam alívio dos seus pecados, a Igreja dispensava o suficiente da graça divina armazenada no sacrifício eterno de Cristo para lhe atender às necessidades imediatas. Quando pecavam de novo, o processo se repetia. Não acabava nunca nesta vida, pois a morte expiatória de Cristo bastava para cobrir todo o pecado cometido e nunca se exauria seu estoque de graça. A graça de Jesus no sangue, no céu, é suficiente para perdoar a todos os pecados da humanidade. Martinho Lutero pegou a teoria de Anselmo e a modificou de duas maneiras importantes. Primeiro, ele disse que Cristo morreu por pecadores e não por pecados. Por pecadores e não por pecados. Em outras palavras, por pessoas e não por coisas. A morte de Jesus por pessoas e não por coisas. Isso lhe permitiu declarar que era possível ser um pecador justificado, um pecador
justificado. Em latim, simul justus et peccator, justificado e pecador ao mesmo tempo. Um conceito que muitos de seus contemporâneos não conseguiam entender, que dirá aceitar. Também o levou a ressaltar a natureza penal da morte substitutiva de Cristo na cruz. Jesus morreu não tanto para levar nossos pecados embora, mas sim para pagar o preço por eles, para afastar a culpa que tinham incorrido à vista de Deus, o Pai, e para nos permitir comparecer na presença do Deus Todo-Poderoso, ainda pecadores, mas revestidos de uma justiça que não é nossa. Isso é importante, que revestidos de uma justiça que não é nossa. Hoje estamos familiarizados com esses desdobramentos e os consideramos o grande avanço teológico que produziu a Reforma. Examinando a questão mais de perto, no entanto, veremos que isso só foi possível porque Lutero tinha consciência cada vez maior do outro fato. Esse fato é a obra do Espírito Santo na vida do crente. A obra do Espírito Santo na vida do crente, a segunda marca distintiva da teologia da Reforma. Na história da Igreja, a doutrina do Espírito Santo custou a se desenvolver, não porque o Espírito fosse desconhecido ou subestimado, mas porque até ficar claro quem era o Pai e o Filho e o que tinham feito pela salvação da raça humana, era impossível expor a doutrina do Espírito Santo de maneira coerente e sistemática. Como o Espírito representa o Pai e o Filho em nosso coração e torna a obra de ambos revelante em nossa vida, a Igreja precisou definir a pessoa, a obra das duas primeiras pessoas da Trindade, desenvolvendo um entendimento igualmente sofisticado da pessoa e obra da terceira. No centro dessa doutrina sobre o Espírito Santo está o entendimento distinto de como o Espírito Santo opera na vida do crente individual e, assim, por extensão, de como ela constitui a Igreja. Precisamos entender isso se quisermos avaliar qual a real diferença entre protestantismo e catolicismo. Como distinguir entre protestantismo e catolicismo? Por exemplo, se um protestante discute com um católico romano acerca da justificação pela fé, é provável que se depare com uma concordância ou com uma incompreensão. Uma discussão entre protestantes e católicos sobre esse tema é muito, muito difícil. A concordância virá da pequenina minoria de católicos teologicamente bem informados e a incompreensão de todos os demais. A bem da justiça, é preciso que se diga que a maioria dos protestantes também fica aturida com essa doutrina, sobre a qual pode ter ouvido falar, mas que não consegue explicar em nenhum nível de profundidade. Nós, protestantes, não compreendemos a nossa doutrina muitas vezes. É um problema para nós. Os debates sobre justificação são departamento de especialistas em teologia, portanto, não muito úteis para explicar por que a reforma foi tão importante. Se quisermos ver
Porque protestantes e católicos não concordam uns com os outros. A melhor abordagem é começar com a pergunta simples. Uma pergunta simples. A pergunta é assim: para onde vou quando morrer? Para onde vou quando morrer? Os protestantes responderão que é para o céu. Vou para o céu. Os católicos dirão que esperam ir para o céu, mas que provavelmente acabarão no purgatório porque não serão bons o suficientes para se juntarem aos santos na glória. Não têm a certeza da salvação que os protestantes proclamam como fundamental para a nossa experiência de Deus. Para os protestantes, os católicos caíram na armadilha de um sistema que lhes nega paz com Deus. Para os católicos, ao contrário, os protestantes são um povo arrogante que pensa que vai para o céu apesar de não ser perfeito. Aqui as diferenças teológicas entre nós ficam claras. Para o católico, santo, a ideia de ser santo, um santo é alguém que alcançou perfeição moral e espiritual, uma façanha possível nesta vida, mas de extrema raridade. Os santos são uma elite na igreja cristã. Para o protestante, esse tipo de perfeição é tanto impossível quanto desnecessário. Fomos salvos apesar de nós mesmos, não por causa de nossas obras, mas apesar de nós mesmos. Mas como o bom católico perguntará, pode alguém imperfeito, eu, por exemplo, comparecer à presença de Deus? A resposta para isso foi explicada com clareza por João Calvino, que discorreu sobre o Espírito Santo como o Espírito da adoção. Como ela coloca, ela é chamado de Espírito da adoção por ser a testemunha para nós da benevolência desmedida de Deus, com a qual Deus, o Pai, nos abraçou em seu amado Filho único, a fim de se tornar um pai para nós. A adopção do crente pelo pai, porque ficamos filhos de Deus no céu. O filho adotivo não compartilha da natureza dos pais e não tem nenhuma reivindicação física sobre elas. O filho adotivo foi aceito na família por escolha pessoal. E seu parentesco com os novos pais não se dá por sangue, mas por amor. Assim acontece com os crentes. Não somos filhos de Deus por natureza e não temos nenhum direito inato de passar a eternidade no reino do céu, mesmo se alcançarmos de algum modo a perfeição moral e espiritual. Somos herdeiros por meio da esperança do reino de Deus, porque fomos adotados. Esse é o selo e a garantia da nossa salvação. Essa adoção é a obra do Espírito Santo, que entra em nosso coração e clama, Abba, Pai. A tragédia da Reforma foi essa verdade ter sido escondida em seguida, inclusive entre protestantes, devido em parte a um tradicionalismo irrefletido e em parte ao medo de que uma ênfase na presença residente do Espírito Santo pudesse levar a uma forma desordenada e nociva de pseudo-espiritualidade.
Em tempos modernos, ainda encontramos os mesmos problemas. Os que adotam uma visão reformada, acentuada, rejeitam com exagerada frequência qualquer forma de emoção por recear que se degenere em emocionalismo irracional. Ao passo que outros dão tanta ênfase ao ser cheio do Espírito e guiado pelo Espírito que parecem perder todo contato com a realidade. Muita gente se sente pressionada a escolher um desses extremos em detrimento do outro. É inevitável. E essa escolha, é preciso que se diga, costuma ter mais a ver com personalidade e temperamento do que com uma compreensão bíblica da obra do Espírito Santo. Enquanto nos preparamos para comemorar meio milênio da Reforma, será que podemos não retornar às nossas raízes e considerar novamente o grande poder motivador que a redescoberta e a experiência renovada da obra do Espírito desencadeou no século XVI? Podemos aprender a evitar os excessos do passado e a resistir aos temores do presente, expondo uma doutrina sadia dessa obra que faça justiça à sua importância em nossa vida de crentes, sem perder de vista o contexto teológico mais amplo em que ela encontra seu lugar apropriado. Conseguimos fazer isso se nos lembrarmos como era fundamental para o pensamento dos reformadores protestantes a obra do Espírito Santo. Nas suas palavras, Lutero diz: o Espírito, a graça divina, dá força e poder ao coração. De fato, cria um novo homem que tem prazer nos mandamentos de Deus e faz tudo o que deve com alegria. O Espírito que nela habita jamais pode ser contido na letra. Não é como escrevê-lo como a lei, com tinta sobre pedra ou em livros. Em vez disso, ele é gravado só no coração como uma escrita viva do Espírito Santo. Todos que creem em Cristo recebem a graça de Deus e o Espírito Santo, por meio dos quais todos os pecados são perdoados, toda a lei é cumprida, e eles que se tornam filhos de Deus, abençoados eternamente. Isso é Lutero. Em geral, ainda se concorda que a justificação só pela fé foi o ponto sobre o qual Lutero disse que a Igreja se prega a doutrina, o cai se não o faz. Todavia, embora este seja um tema proeminente para ele desde suas primeiras séries de conferências sobre Gálatas, não se tornou o centro do seu ensinamento, senão algum tempo depois. Na Confissão de Augsburgo de 1530, por exemplo, que se tornou a declaração definidora do que era um protestante luterano, a doutrina da justificação foi tratada de maneira muito breve. Não existe elaboração adicional do tempo e, em sentido mais específico, não há nenhuma discussão do lugar das boas obras após a justificação. Só na segunda série magistral de palestras de Lutero sobre Gálatas, porque Lutero preparou na sua vida duas séries de palestras diferentes sobre Gálatas. Na segunda série, em 1535, o assunto seria objeto de uma exposição completa, depois do que ela ocuparia um lugar mais significativo nas confissões das igrejas protestantes. Nos artigos de Wittenberg,
composto em 1536, lemos o seguinte: como a renovação ocorre na justificação, essa nova vida é obediência a Deus. Logo, a justificação não pode ser retida a menos que o mesmo aconteça a essa obediência incipiente. O valor dessa obediência incipiente é grande, pois, embora imperfeita, ainda assim, pelo fato das pessoas envolvidas estarem em Cristo, ela é computada como um tipo de cumprimento da lei e justiça, como costumam chamá-la. Isso não deveria ser entendido como se obtivéssemos a remissão dos pecados, a reconciliação em razão das nossas obras, não. Mas que ambas as justiças são necessárias. Primeiro, a fé é necessária, pois por ela somos justificados diante de Deus. E depois uma outra justiça é necessária e devida, a justiça das obras e de uma boa consciência. Encontramos aqui mais um tema notório no ensino de Lutero: a existência de dois tipos de justiças, que ela distinguiu chamando-as de passiva e ativa. Tem uma justiça ativa, tem uma justiça passiva. A justiça passiva só podia ser recebida pela fé em Cristo, e assim era exclusiva para crentes. Só um crente pode receber a justiça passiva de Deus. A justiça ativa provinha das obras humanas e era restrita aos assuntos deste mundo por natureza, embora também pudesse ser obtida por descrentes, que inevitavelmente haveriam de querer usá-la para se justificarem. Um descrente não tem acesso à justiça passiva, à justiça doada por Cristo, e por isso, quando está perante Deus, o só recurso que tem é essa justiça ativa, as coisas que tem feito no mundo, as obras, em outras palavras. Como Lutero expressou no prefácio à sua segunda série de palestras sobre Gálatas, isso Lutero: meu ensino é que existe uma clara distinção entre dois tipos de justiça, a ativa e a passiva, de modo que a moralidade não deve ser confundida com a fé. As obras não devem tomar o lugar da graça e a sociedade secular não deve prevalecer sobre a religião. Ambos os tipos de justiça são necessários, mas cada um deles tem seus limites. A justiça cristã se aplica ao novo homem e a justiça da lei ao velho homem, nascido da carne e do sangue. No cristão, a lei deveria governar apenas sobre a carne e não sobre a consciência. Dê à carne o que lhe é devido, mas não lhe permita ultrapassar sua jurisdição. A justiça passiva validava seu equivalente ativo, pois só uma justiça recebida de Cristo haveria de ter poder para justificar. Do início ao fim, o refrão constante de Lutero era que não podemos fazer nada para nos salvarmos, mas devemos nos manter unidos a Cristo, a fim de que sua justiça seja entendida de modo a nos cobrir por imputação. A justiça ativa, por outro lado, é válida apenas desde que estejamos unidos a Cristo
e sua justiça opera em nós, pois antes mesmo de sermos justificados, continuamos sendo pecadores. A vida de um cristão é a vida de um pecador justificado por Cristo e não por suas obras. Essas declarações provam que por volta de 1536, a obra do Espírito Santo na justificação estava não apenas sendo claramente articulada, mas se tornara um ponto importante da doutrina protestante. A importância da obra do Espírito Santo na justificação fica mais clara quando constatamos que para Lutero o cristão não é uma pessoa que parou de pecar, feito impossível nesta vida. Não paramos de pecar, mas alguém levado a perceber qual o seu verdadeiro estado espiritual é que confia na justiça de Cristo para a sua salvação. Lutero defendeu essa ideia com energia em seus comentários sobre Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que resume muito bem seu ensinamento. O cristão é justo e pecador ao mesmo tempo, santo e profano, inimigo de Deus e filho de Deus. Só aqueles que compreendam o verdadeiro significado da justificação entenderão esse aparente paradoxo. O verdadeiro significado da justificação, palavras de Lutero, deveria agora ser o campo de batalha e a causa de divisão irremediável entre os seguidores de Lutero e os que permaneceram leais a Roma. Os protestantes do século XVI se apresentavam em diferentes formas e tamanhos, mas neste ponto todos estavam concordes. Quando as autoridades romanas enfim se reuniram para decidir o que fazer acerca deles, a justificação foi um dos primeiros assuntos ao qual voltaram a atenção. Desse modo, emprestando credibilidade adicional à afirmação de Lutero de que essa doutrina afirmaria ou quebraria a Igreja. Em 1545, o Papa convocou a reunião de um concílio em Trento, cidade italiana nos domínios do Santo Imperador Romano, é por isso considerada território neutro. Em sua sexta sessão, quase um ano após a morte de Lutero, o concílio emitiu um longo decreto acerca da justificação, deixando abundantemente clara sua posição no que dizia respeito aos protestantes. Em alguns aspectos, o Concílio de Trento concordou com Lutero. Excomungou qualquer um que dissesse ser possível a justificação pelas próprias obras, o que afirmasse que as pessoas podiam escolher ser salvas ou amar a Deus sem o auxílio da graça de Deus. Dito isso, no entanto, ele então negou os elementos-chave do ensinamento de Lutero. Afirmou, isso é o Concílio de Trento, afirmou que a graça de Deus era concedida de modo a capacitar a pessoa a exercitar seu livre-arbítrio, cooperando com Deus como intuito de obter a justificação, e rejeitou especificamente o conceito de justiça passiva. A partir disso, prosseguiu rejeitando a subordinação da vontade humana e a crença protestante de que as boas obras realizadas antes da justificação são pecaminosas por natureza. Uma boa obra antes da conversão, antes de fé, não tem força perante Deus.
A ideia de que só a fé justificava o perverso foi condenada, bem como a alegação de Lutero de que só pela justiça do Cristo podemos ser justificados. Além disso, o Concílio de Trento negou que qualquer pessoa pudesse ter certeza da salvação baseada na justificação só pela fé, e rejeitou o argumento de Lutero de que, inclusive, aqueles que estão justificados em estado de graça não podem satisfazer os mandamentos divinos. Do ponto de vista do Concílio de Trento, unir-se a Cristo não era ser salvo de uma vez por todas, mas ser liberto para cooperar com Deus no pagamento das penas incorridas pelo pecado, tanto antes quanto depois do recebimento da graça. Desse modo, o concílio validou e reforçou o sistema penitenciário tradicional que estivera debaixo do forte ataque dos protestantes e fechou a porta para qualquer reforma da Igreja que a levasse numa direção luterana. Lutero entendia que mudar para a doutrina da justificação pela fé seria mudar também a Igreja, o que a princípio ela não quis fazer e não considerou ser necessário. Isso Lutero ao início. Durante algum tempo continuou a acreditar que a Igreja Romana era o corpo do Cristo, que só operava em e por meio dela. E muito lentamente, ele e seus seguidores começaram a entender que o corpo de Cristo não se encontrava na Igreja de Roma, conforme existente então. Lutero morreu bem quando o concílio estava começando, e por isso nunca teve a oportunidade de lhe responder. Mas a situação foi diferente com a geração seguinte. E nas obras de João Calvino encontramos toda a questão da justificação exposta de modo claro, conciso e lógico. Calvino estabeleceu uma distinção clara entre a obra de Cristo, efetivada para a salvação dos eleitos pelo sacrifício que ela apresentara ao Pai, de um lado, e a obra do Espírito Santo, por quem os crentes são unidos a Cristo. Em especial, Calvino ressaltou que o Espírito Santo vem para os crentes em e por meio de Cristo, a quem foi dado em seu ofício como mediador da nova aliança. Em outras palavras, o Espírito Santo vem para os crentes não apenas como o Espírito do Filho de Deus, mas também como o Espírito do homem Jesus Cristo, em quem habita de modo especial a fim de que pudesse nos separar do mundo e a ele nos unir na esperança de uma herança eterna. Palavras de Calvino. Calvino declarou isso de maneira bastante explícita quando escreveu: o Espírito, isso palavras de Calvino, o Espírito é chamado de Espírito de Cristo, não só devido ao fato do Verbo eterno de Deus estar unido ao Pai e ao Espírito, mas também em virtude de seu ofício de mediador, porque se não tivesse sido dotado da energia do Espírito, teria vindo a nós em vão. O mediador teria vindo a nós em vão. Calvino prosseguiu então dizendo-nos que conferir fé aos crentes era a obra primeira e mais importante do Espírito. Citando diversas passagens do Novo Testamento que sustentam essa visão, ela culminou sua exposição como uma rápida discussão das palavras de Cristo aos discípulos antes da crucifixão,
quando prometeu lhes enviar o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Após discursar longo tempo sobre a natureza da fé como um dom divino, e de refutar diversos erros que se haviam imiscuído no ensinamento da Igreja medieval, Calvino, enfim, chegou à questão central da justificação, pela qual os capítulos sobre fé foram evidente preparação. Em 8 capítulos substanciais, seguidos por um adicional, 9º capítulo, sobre a liberdade cristã, Calvino expôs a doutrina da justificação só pela fé, ignorando as objeções levantadas contra o ensino de Lutero pelo Concílio de Trento e se concentrando, em vez disso, no falso ensinamento de Andreas Osiander, teólogo luterano, que, nas palavras de Calvino, ensinava, o julgamento de Calvino sobre Osiander, que não somos justificados por mera graça do mediador e que a justiça não nos é simples ou inteiramente oferecida em sua pessoa, mas que somos feitos participantes da justiça divina quando Deus se une a nós em sua essência. Calvino, acompanhado de Melanchthon e outros teólogos luteranos, opôs-se a Osiander, baseado em que ela distorcia o que o Novo Testamento ensinava sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Utilizando a imagem do Sol, que ao mesmo tempo é luz e calor, Calvino argumentou que assim como não podemos dizer que a Terra é aquecida pela luz do Sol ou iluminada por seu calor, tampouco podemos confundir os dois aspectos da graça de Deus em operação em nossa vida. Justificação e santificação são inseparáveis, mas não idênticas. O Pai nos aceita em sua presença, graças à intercessão do Filho, nosso mediador. Mas em seguida nos dá seu Espírito da adoção, a fim de que possamos ser reformados à sua imagem. O erro do Osiander na visão de Calvino ocorreu devido a um entendimento equivocado da fé, que é o meio indicado para um fim qual seja a união com Cristo, mas que não deve ser confundido com o fim propriamente dito. Calvino comparava a fé a um vaso de barro em que se deposita ouro. O ouro é a justificação. Não é a fé, sempre frágil e inadequada, que conta, não é a fé que conta, mas o dom que ela traz, que é nosso real tesouro e salvação. O vaso de barro em que o tesouro é encerrado representa, antes de mais nada, a natureza humana do Filho encarnado. E, em segundo lugar, nós que partilhamos dessa natureza humana. Jesus foi feito justo por nós, não em função da sua divindade, mas porque sua natureza humana foi transformada pela presença residente de Deus. Se fosse justo em razão da sua natureza divina, ela não seria nosso Salvador. Se a justificação é o resultado da divindade de Jesus, ela não seria nosso Salvador, pois seríamos incapazes de partilhar dessa justiça de qualquer maneira. Não podemos partilhar a justiça divina, porque não somos nós divindades. Mas como a justiça divina foi imputada à sua natureza humana, assim também ela nos é imputada pela presença residente do Espírito Santo.
Permanecemos vasos de barro e jamais podemos ser qualquer outra coisa além disso, mas o Espírito Divino no interior desses vasos opera seu poder de regeneração em nós, de modo que nós tornamos, pela graça, algo que jamais poderíamos ser ou nos tornar por natureza. Após uma longa discussão desse assunto, Calvino resumiu tudo como segue. Cito Calvino. Quando Deus nos reconcilia consigo pela intervenção da justiça de Cristo, e conferindo a nós o perdão gratuito dos pecados, considera-nos como justos. Sua bondade se associa simultaneamente à misericórdia, de modo que Ele habita em nós por seu Espírito Santo, por cuja obra os desejos da nossa carne são todos os dias mortificados e nós santificados, o que significa que somos consagrados ao Senhor para a pureza de vida em nosso coração e treinado para obedecer à lei. Calvino contrapôs isso como o ensino dos escolásticos medievais católicos, os quais agrupava como uma coisa só. Começou dizendo não haver nenhuma diferença entre eles e os reformados no que diz respeito ao princípio básico, uma vez que ambos concordam que os pecadores são libertos gratuitamente da condenação e recebem justificação por meio do perdão de seus pecados. Mas Calvino prosseguiu a fim de chamar a atenção para o fato de que, debaixo do termo de justificação, os escolásticos incluem a renovação pela qual o Espírito nos conforma de novo para a obediência à lei. E ao descrever a justiça do homem regenerado, eles mantêm que, estando ele reconciliado com Deus em Cristo, é considerado justo devido às suas boas obras, é aceito por Deus como base nisso. É confusão entre justificação e santificação. Dessa maneira sutil, os escolásticos transferiram a obra do Cristo, assentado à direita do Pai, como nosso mediador, para a obra do Espírito Santo residente em nosso coração pela fé. Desse modo, tornando nossa salvação dependente não da perfeita mediação de Cristo, mas do recebimento imperfeito do poder espiritual. Isso nada mais foi que dizer que a perdemos por completo, uma vez que nossa resposta inadequada jamais poderia satisfazer as exigências da justiça divina. Calvino encerrou a discussão sobre a justificação com chave de ouro por meio de um capítulo sobre a liberdade cristã, a qual ele admitiu que estava implícita em tudo que já dissera sobre o assunto, mas por sentir que ela se baseava em determinados princípios, ela precisava colocar tudo em um só lugar em nome de clareza. Em momento algum, ele mencionou o Espírito Santo pelo nome nesse resumo, mas a leitura deixa evidente que o capítulo inteiro pressupunha a presença do Espírito habitando o coração do crente. Como Calvino exprimiu a questão, isso é Calvino, deve-se observar com grande cuidado que a liberdade cristã é em todos os aspectos uma questão espiritual, que consiste em dar paz às consciências trepidantes, estejam elas ansiosas e aborrecidas para saber se obtiveram o perdão dos pecados, ou se suas obras imperfeitas são agradáveis a Deus,
ou se estão preocupadas em fazer coisas que não importam nem em um sentido nem no outro. Nem em um sentido nem no outro. Vemos aqui que para Calvino era fundamental o papel da consciência na formação da vida cristã. Em questões espirituais, a consciência é liberta da necessidade de obedecer o padrão exterior da lei, pois é impossível fazer por merecer a salvação pelas obras. Mas nas coisas temporais, o crente está, por sua consciência, a obedecer às leis do Estado, pois o Estado foi estabelecido por Deus como governo civil. Nenhum cristão tinha o direito de apelar para a sua liberdade espiritual como desculpa para infringir as leis que promovem a paz, a ordem e o bom governo na terra. Calvino definiu a consciência como conhecimento fortalecido pela convicção. O crente é alguém que sabe que é certo em termos intelectuais, o que Calvino chamou de ciência, mas que também está convencido pelo Espírito de Deus de que deve fazer o que é certo e buscar perdão para seu pecado se falhar. Como até a pessoa mais dedicada à lei deixará de alcançar a perfeição, a consciência age como um cão de guarda espiritual a policiar o comportamento do crente, acusando-o de não atingir o objetivo e levando-o para Cristo em busca de reconciliação e justificação. Isso é a obra suprema do Espírito Santo, que dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. Foi também o alicerce sobre o qual a próxima geração de teólogos reformados, em particular os puritanos, haveria de construir seu próprio ensino distinto acerca da certeza da salvação e de se ter paz com Deus. Obrigado.